Não sei mais para onde ir. Para todo lugar que eu olho, não vejo nada, só trevas. Sou apenas mais um na multidão. As pessoas não gostavam de mim porque eu era gorda. Só que, na verdade, eu que não gostava das pessoas e me afastava delas. Mas, na minha cabeça, o problema era que ninguém gostava muito de mim, porque eu era enorme. Tudo parece acontecer independente da minha existência. Às vezes grito por socorro, mas logo em seguida decido morrer. Eu entrei em casa, eu tava toda ralada, minha perna tava ralada e eu fui passar alguma coisa. Porque se a minha avó me visse daquele jeito, ela ia perguntar o que aconteceu e o que eu ia falar pra ela. Por que eles fizeram isso comigo? Eles falaram que eram meus amigos. Eu sempre fui a estranha na escola, mas ninguém fez nada por mim. Para ela, a pessoa magra era mais bonita, ela queria ter um corpo bonito. Pai, por que você me abandonou? Mãe, pra que tanta comida? Vó, posso comer mais um pedaço de bolo? Moço, não faz isso comigo. Aí eu já era complexada com o meu corpo. Eu não gosto de espelho. Minha visão fica turva e minha imagem distorcida. Quem sou eu? Quem é essa pessoa na minha frente? A anorexia nervosa, ela é definida como alguém que tem baixo peso, a gente vai chamar de desnutrição, né? Mas o baixo peso o que é? O índice de massa corporal abaixo de 17,5. Para ter uma ideia, a população normal vai estar entre 18 e 25. Então precisa haver baixo peso. Só que esse baixo peso, ele precisa ser provocado pelo próprio indivíduo. É um comportamento voluntário. E ele não pode ser provocado por outros quadros, porque se eu tenho alguém com tuberculose, ou com câncer, ou com AIDS, ou com uma doença consumptiva qualquer, isso vai levar a baixo peso. Na anorexia, eu preciso ter baixo peso, autoinduzido, e o que vai provocar essa autoindução? A psicopatologia, que é distorção de imagem corporal, medo de engordar, obsessão por magreza. Então eu comecei a achar que se eu perdesse mais peso, eu ia ficar mais bonita. Se eu ficasse mais bonita, todo mundo ia gostar de mim. Então eu parava de comer. Toda vez que dava para evitar comer, eu não comia. Eu não chegava a passar fome, mas eu não comia. Se era só vontade de comer, eu não comia. E eu comia assim o suficiente para não morrer, sabe? Eu vomito depois que eu como. Eu sei que tá errado, mas depois que eu faço, eu me sinto bem. Parece que me dá um alívio, assim, e que tudo vai ficar bem. Bulimia é um diagnóstico mais comportamental. O peso não entra no diagnóstico. A gente vai ter na bulimia um comportamento de compulsões alimentares, que é comer muito, rapidamente e numa quantidade, de uma forma animalesca, com a perda de controle. Então, episódios compulsivos são definidos por esses aspectos que eu falei, seguidos de métodos compensatórios para evitar o ganho de peso que aquela compulsão vai causar. Então, bulimia seria compulsão seguida de método purgativo, ou método compensatório. O mais comum é vômito. Isso precisa acontecer pelo menos 2 vezes por semana nos últimos 3 meses. Tá? Ou seja, são 2 comportamentos que, se ocorrem de forma regular, caracterizam bulimia. Ela ia no banheiro, ela enfiava o dedo na garganta, aí já provocava o vômito. Só que chegou uma hora que ela não precisava mais fazer isso. Ela chegava, ela ia ao banheiro, ela almoçava, ela comia, estava satisfeita, levantava, ia ao banheiro, já abria a boca e já saía. Eu comia normalmente, só que quando eu acabava de comer, eu corria pro banheiro para vomitar. E aí vinha minha mãe atrás de mim para tentar saber o que eu estava fazendo. Toda vez que eu saía do banheiro era uma briga tremenda com ela. Depois que acabava, eu voltava para a mesa e comia mais um pouco. Elas realizam muita automedicação com substâncias que às vezes são tóxicas ou que causam distúrbios clínicos que favoreçam perda de peso. Eu comecei a tomar 2 comprimidos de diurético por dia. E no fim de cada dia eu subia na balança para ver se estava dando certo. Eu tô indo no psicólogo e eu tomo remédio também. Existe a tendência de se considerar os transtornos alimentares como quadros contemporâneos, como um mal da nossa época. Não é bem assim. Na Idade Média já havia relatos de anorexia com um substrato cultural diferente. É a anorexia sagrada.
Lá, mesmo perfil, mulheres jovens se abstinham de alimentação para causar sofrimento físico. E acabavam morrendo, pela mesma razão que as nossas anoréxicas morrem, por desnutrição. Só que lá a ideia era, através do sofrimento físico eu purifico minha alma. Então, um sentido estético espiritual. Enquanto na nossa sociedade a gente tem essa pressão por magreza por um sentido estético de moda, por um sentido estético físico, vamos dizer assim. Por que 90% são mulheres? Não sabemos. O que a gente sabe é que aí existe um peso importante da cultura e de aspectos biológicos da mulher, ligados à beleza, à capacidade de reprodução, à feminilidade. Eu não sinto fome. Eu tenho fome. Eu não sinto fome. Eu tenho fome. Eu tenho fome de vida. Eu tenho fome de morte. Eu acho que a principal questão, que é até mais ampla do que transtorno alimentar, e está muito ligada ao nosso tempo e às doenças mentais agora, são vidas muito restritas, são vidas muito virtuais, são vidas muito pouco reais. Então, o lazer é no computador, os amigos são virtuais, as vivências são todas no campo imaginário. E aquelas vivências concretas do dia a dia, que fazem sentido e que trazem crescimento, elas não acontecem. Ou elas acontecem mais tardiamente e às custas de muita frustração. Essa sociedade muito virtual, ela agrava os quadros psiquiátricos nesse sentido existencial. Isso não vale só para anorexia, né? Isso vale para, vamos dizer, esse é o mal da nossa época. Mas uma vida plena protege dos quadros psiquiátricos. Uma vida com relacionamentos de verdade, com prazeres, com obrigações, com problemas, com busca de soluções, com desafios, com frustrações. Isso faz parte da vida normal. As anoréxicas têm mais dificuldade do que o resto da população com essas dificuldades. E por isso elas se fecham nesse mundo. Eu me sinto bem. Eu não vejo o que as pessoas dizem de mim no espelho, sabe? É que eu acho que o problema em si, nesse caso, não era bem a comida. É porque eu já tinha, depois que eu comecei na psicóloga e tudo, eu percebi que eu já tinha uns problemas antes, principalmente de autoestima, por causa problemas assim de criança, sabe? Só que lá eu me dava muito bem com as pessoas, eu sou muito amiga até agora das pessoas de lá, e todo mundo me achava muito bonita, sabe? Porque eu era estrangeira, então eu não me incomodava com o meu peso, porque eu tava o tempo inteiro bem com todo mundo me achava bonita, eu era muito apegada às pessoas. Então, pra mim, se eu tava engordando ou não, eu não tava nem percebendo. E aí, quando eu voltei, que eu olhei pra mim, e aí eu me deprimi aqui por ter voltado. Eu comecei a ficar deprimida porque eu voltei pra cá, não porque eu tava gorda. Eu fiquei deprimida porque eu não gostava daqui. E aí, só que eu associei o peso com se eu ficar mais, com as pessoas gostarem mais de mim, eu me dar melhor com as pessoas, sabe? Então, pra mim era assim. Então, eu voltei gorda e ninguém gosta de mim. Se eu for magra, todo mundo vai me achar bonita, todo mundo vai querer falar comigo. Eles não iam resolver o meu problema. O que eu queria era emagrecer. Aí eu comecei a tomar os diuréticos pra ver se isso acontecia mais rápido. Dificilmente causar. Precisa haver uma combinação de muitos elementos para surgir. Mas se a gente imagina a família de hoje e compara com a família dos meados do século XX, você tinha uma família grande, com vários irmãos, que eram cúmplices nas coisas que faziam, que tinham cuidadores, em geral a mãe não trabalhava, e o tempo na rua, o tempo juntos, o tempo com a família, era muito grande. Hoje, uma família padrão tem poucos filhos, os dois pais trabalham, os filhos, além da escola, têm as atividades fora. O contato familiar cai muito.
Essas crianças, esses adolescentes, estão sujeitos à internet, que como instrumento é algo ótimo, mas que não tem filtro. Eles estão sujeitos a vivências que antes eram muito mais controláveis, muito mais moduladas pela família. Então, ao mesmo tempo que os jovens hoje têm muito mais liberdades, eles têm muito menos controle, eles têm muito menos filtro para as coisas. Nesse sentido, pessoas que têm a predisposição estão mais vulneráveis e vão manifestar com mais facilidade o quadro. Não, eu acho que não. Quando eu era pequena, ele me abandonou e, para mim, quando alguém abandona alguém, tipo, é porque não tá nem aí para a pessoa. Não sei, tem internet tudo e as pessoas começam a achar que é legal você ter algum problema, porque eu acho, assim, quando você passa por alguma coisa dessas, qualquer tipo de distúrbio que seja, eu acho que você começa a ver as coisas de um jeito diferente, sabe? E você começa a mostrar para as pessoas que você enxerga as coisas diferente. E tem gente que olha e pensa, nossa, é muito legal o jeito que essa pessoa é, olha como ela é diferente, sabe? Então deve pensar que o problema então acha legal, assim, eu quero ter esse problema também, porque eu vou começar a pensar diferente assim também. Então eu vou ser especial, sabe? Então muita gente acha que é isso. Se ela se colocar no problema da pessoa, ela vai ser diferente que a pessoa, mas nunca acontece isso, porque pra você ver as coisas desse jeito, você tem que passar de verdade. Quando você se coloca desse jeito, você não vai passar, porque você não vai querer sofrer de verdade. Gente que acha que é legal ter depressão, acha que é legal porque gente deprimida, sei lá, é poético, quer ser poético também, mas não vai ser, porque ninguém gosta de ficar no quarto chorando o dia inteiro. Ninguém gosta de odiar todo mundo e não gostar dos pais e não gostar da família. Não é legal. Então, acho que tem muito desse problema das pessoas acharem que se elas se colocarem nessa situação, elas vão, olha como ela é diferente, como ela é dark, e agora ela posta essas coisas tão profundas pra todo mundo ver. Tipo, não é, só que não é assim, não é legal. Tipo, não é maravilhoso, é ruim, é chato, dá trabalho. Todo mundo achava que ela não tinha que fazer isso, de provocar esses vômitos, né? Eles sempre fizeram de tudo por mim. A culpada fui eu. Eu que provocava as situações. Um dos papéis que eu vejo para a família é passar valores e passar experiências. Dos pais, nós vivemos isso, nós vimos isso. Você não precisa fazer igual, mas nós tivemos essas vivências, aproveite essas vivências. Aprenda com os nossos erros, com os nossos acertos. Eu acho que numa família bem estruturada, essas vivências são passadas no dia a dia. E isso vai formando crianças equilibradas. A escola é um campo em que a criança fica muitas vezes mais tempo na escola do que com a família. E ela convive com outras crianças e está sob a supervisão de profissionais de educação. Detectar crianças que têm baixa autoestima, que têm propensão a quadros depressivos, ao isolamento social, à obsessão com o corpo, é um papel da escola. E estimular a temperança, não no sentido filosófico, religioso. Assim, existem esses comportamentos. O mundo é composto de todas essas alternativas. E na maior parte das vezes, o que é bom, o que é saudável, o que é correto, está no meio. Não está nos extremos. A minha mãe trabalha o dia inteiro e eu quase não vejo ela. Quando eu chego em casa, ela não está. E o meu pai, ele tem câncer. E ele vive no médico. Ele não tem tempo para me dar atenção. Ele nunca foi muito presente na minha vida. Então, que a minha mãe, ela sempre, tipo assim, se ela tinha que me forçar a comer, ela me forçava a comer. Nem que fosse o mínimo pra eu ficar em pé. O mínimo pra eu me manter, sabe? Ela forçava. Eu acho que é importante o pai e a mãe, eles perceberem quando tem alguma coisa errada com o filho, porque todo mundo sabe se tem. Eu falo assim, todo mundo sabe se tem. Se o seu filho sempre comia e aí do nada ele não tá comendo mais. Ou que nem eu ficava no meu quarto o tempo inteiro e minha mãe sabia que eu tava chorando o tempo inteiro. Então é importante, acho que o pai chegar e tentar ajudar. Tipo, força o que pode forçar. Se puder, se o problema é com comida, tenta forçar a comer o que der pra forçar.
enquanto você não sabe quanto resolver o problema, sabe? Se você... Minha mãe sempre chegou pra mim e ela nunca me julgou, ela nunca virou pra mim e fez tipo, então você é uma louca, você é louca, idiota, que você não faz as coisas. Tipo, nunca me criticou, mesmo tava chorando, tipo... Ela chegava pra mim, ela falava assim, ela tentava conversar comigo, tentava entender, por que você tá chorando tanto? Você tá bem? Você não precisa disso. E quando você vê que você não tem controle, porque minha mãe uma hora percebeu que não adiantava também falar pra mim 1000 vezes que eu precisava comer, e falar pra mim 1000 vezes que tava bom do jeito que tava, que eu não precisava ficar daquele jeito, e era coisa da minha cabeça. Quando você vê que não adianta, você tem que procurar ajuda de quem vai saber lidar com isso, procurar uma psicóloga, mas continuar também fazendo a parte em casa. Eu acho que foi importante isso dos meus pais. A minha tia soube depois que ela fazia isso, mas no começo ela não sabia não, meus tios não sabiam. Eu nunca gostei de ser gorda. Eu andava muito com as minhas primas, a Ivonete e a Arlete, e das 3 eu era mais gordinha, e aquilo me incomodava muito. Com 10 anos, eu tive que fazer uma cirurgia nas amígdalas, e a partir daí eu comecei a engordar muito. Porque eu sentia fome, eu tinha que comer. Minha mãe dizia que eu estava comendo muito, mas o que eu ia fazer? Eu sentia muita fome. Eu acho, família é para fazer as coisas juntos, né? Não para ficar cada um no seu canto, sem se ver, sem se falar. A gente vive uma era dos extremos na questão midiática, na questão de moda e na questão da obsessão pelo corpo. Pessoas obcecadas por uma alimentação saudável estão num extremo, que a gente vai chamar de ortorexia. São pessoas que creem que é necessário comer apenas vegetais que a natureza forneceu e que não pode arrancar da árvore porque isso é uma violência. E que comer carne é nem pensar, enfim. E você tem uma série de seitas radicais nesse sentido. Por ser um extremo, vai se tornar patológico, vai se tornar fanático. A gente tem um outro extremo, que a gente vai chamar de vigorexia. São aqueles viciados em atividade física. No caso dos homens, viciados principalmente em musculação, em suplementos, em hormônios, em crescimento de massa muscular. Que é o transtorno dismórfico muscular, ou transtorno dismórfico corporal, síndrome de Adonis. E que a gente vai chamar de vigorexia. Você tem as anoréxicas, que são obcecadas pela magreza. Você tem as bulímicas, que gostam de comer, mas querem emagrecer, e nesse conflito surge o comportamento. Qual que é o conselho? Numa era de extremos, seja moderado. O equilíbrio está no meio. Isso não é de agora. Essa é uma máxima atemporal. Nenhum extremo vai ser saudável, em nenhum aspecto. Não tem problema nenhum se preocupar com saúde. Com exercício físico, por exemplo, ótimo. Agora, se a obsessão por atividade física toma conta de todos os aspectos da vida e o indivíduo não vive porque quer ficar bombado, ele é doente. A alimentação saudável é ótima, mas se a obsessão por uma alimentação absurdamente saudável impede que aquele indivíduo se divirta, saia, coma fora com os amigos, ele está doente. Por outro lado, a negligência com tudo isso leva à obesidade, que também é outra epidemia. O equilíbrio está no meio. Não tem nada errado em comer fritura, não tem nada errado em se alimentar mal. Ótimo fazer atividade física, desde que as coisas sejam moderadamente. Então, se fosse colocar em termos de uma virtude, a virtude da temperança, que é algo que falta no nosso tempo. Eu acho que as meninas da minha idade, até as mais velhas, não deviam ficar vendo essas revistas que têm exemplo de modelos bonitas, porque aí vai chegar uma hora que você não vai mais se sentir bem com você mesma e com o seu corpo. E quando a gente às vezes passava, eles estavam lá, eles tinham uma vida de escravos, né, os que faziam isso. Mas eles sempre mexiam assim com a gente, ainda mais se a gente era adolescente, na época da nossa adolescência, eles falavam, olha, 3 garotas elegantes, cobra, jacaré e elefante, justamente porque ela era gordinha, então aquilo deixava ela assim, ela não gostava, sabe? Depois eu conheci o Alfredo, meu namorado, que também me pressionava. Ele dizia que eu estava gorda e que eu precisava fazer um regime. Como eu gostava muito dele, eu passei a fazer um regime, mas
Depois de cada refeição, eu ia pro banheiro vomitar. O Alfredo, ele até media a minha coxa pra dizer que eu tava gorda. Eu precisava fazer alguma coisa pra resolver isso. Em relação à anorexia, em geral a gente enxerga como essa perda de instinto de sobrevivência. Como é que alguém consegue negar um instinto tão primordial quanto a alimentação? É algo que a maior parte de nós não consegue nem imaginar. Se a gente pudesse pôr em outros aspectos. Então eu não quero mais respirar. E paro de respirar até morrer. São raras as doenças que levam a esse grau de negação do instinto. E é por isso que a anorexia nervosa é a doença psiquiátrica de maior mortalidade. É por isso que ela é tão letal. Porque ela afeta um dos instintos primordiais de sobrevivência, que é a alimentação. Eu tentei pular, mas é assim, tem uma varanda e tem um telhado logo embaixo. Aí quando eu tentei pular, eu caí nesse telhado e me machuquei inteira. A preocupação do indivíduo em relação ao seu peso, a qualidade da sua alimentação, se ele vai engordar, se ele vai controlar a sua própria ingesta, ela é tão prevalente, ela é tão forte no indivíduo que domina todos os outros aspectos da vida. Então ele deixa de trabalhar, ele deixa de se relacionar, ele não tem mais atividades de lazer e a vida gira ao redor da obsessão. Não, eu não sigo ninguém. É tudo da minha cabeça mesmo. Sou eu que penso essas coisas e por mais que eu saiba que está errado, tipo, eu não consigo parar. É mais forte do que eu. É realmente alguma coisa que me empurra para continuar fazendo isso e eu perco o controle. Acho que quando você está deprimida, não adianta falarem que você é melhor, sabe? Que você é melhor ou que você é diferente ou que você é especial. Tipo, não entra na sua cabeça. E você procura um próprio motivo para se achar pior. E esse era o meu motivo. Eu era gorda. Pra mim era esse, sabe? Podia vir a escola inteira, o bairro inteiro, a cidade inteira pra mim e falar assim, não, você é bonito, você é legal, não, você é diferente, as pessoas gostam de você. Tipo, não ia importar. Eu ia falar, não, eu sou pior que todo mundo porque eu sou gorda. Ela chegou a tomar remédio de regime, com 12 anos ela já queria fazer regime, né? Mas, sabe, você toma um remédio, não adianta, você para de tomar remédio, você engorda. Então ela começou a fazer isso aí. Que ela achava que era o jeito dela emagrecer, que pelo menos a comida, ela não ia ficar com aquele alimento todo, com aquela quantidade de comida no estômago e ela não ia engordar, né? Pesada? Eu era enorme. Principalmente aqui no quadril, nas pernas. Então o ciclo bulímico acontece da seguinte forma. O indivíduo tenta restringir a alimentação. Passado algum tempo, ele não consegue e cai na compulsão alimentar. Depois desse episódio de compulsão, surge culpa, surge vergonha. E ele vai falar, agora eu vou engordar. Eu não tolero isso. O que eu posso fazer para perder peso? E vai para a prática purgativa, para o método compensatório. Então vai usar vômito ou alguma droga. Tem diversos métodos para gerar essa perda de peso. E o ciclo recomeça, porque ela passou da restrição para compulsão, da compulsão para purgação. E dela acha, ok, então agora vou ficar sem comer para não engordar. E de novo, ela acaba caindo na compulsão. Então esse ciclo entre compulsão, purgação, restrição, a gente vai chamar de ciclo bulímico. Eu já trabalhava e tinha dinheiro suficiente para comprar alguns comprimidos na farmácia. Na bula dizia que era para eu tomar apenas um, mas eu tomava de 2 até 3. Eu tinha medo que meu namorado me largasse. Eu era professora. E um dia, em agosto de 77, eu estava dirigindo e comentei com a minha mãe que meu olho estava um pouco amarelado. Ela disse que poderia ser hepatite. Então eu disse para ela que Deus me livre. Eu prefiro morrer do que ter que parar de dar minhas aulas. Mas era hepatite mesmo. Meus pais me levaram no médico japonês, muito bom. Assim que ele me viu, ele pediu a minha internação. Fiquei 3 meses internada e no final de tudo, ele disse que teriam que me operar. Eles me abriram e viram que o que eu tinha não era só hepatite. Era um câncer e essa praga já havia tomado meu corpo inteiro.
Como a anorexia é uma patologia egocintônica, ou seja, o indivíduo não vê aquele comportamento como algo desagradável, inconveniente ou errado, na bulimia é o contrário. Porque os comportamentos da bulímica, de compulsão e de método compensatório das purgações, eles são extremamente reprováveis socialmente. Quando a paciente tem uma compulsão, é algo do qual ela se envergonha muito. É algo que ela não pode fazer em público. E é um descontrole que ela percebe como uma impossibilidade de dominar a própria vida. Quando ela precisa vomitar, isso é sempre escondido, isso é sempre de uma forma reprovável. Então, para a bulímica, os próprios comportamentos não são vistos como algo normal, como algo bom. Enquanto a anoréxica, justamente por ser mais doente, assume que o que ela faz é normal. Eu sei que eu estou prejudicando, mas no fundo é isso mesmo que eu quero, porque eu sei que uma hora eu vou me prejudicar tanto que eu não vou mais passar por isso. Vai tudo se resolver, vai acabar. Ah, isso eu sentia. Ela sentia muita fome. E sempre comia. E comia, então, mas era automático. Comia e punha fora. Muitas vezes. Até que chegou uma hora que eu comecei a ficar com depressão e aí eu comecei a me cortar. E até hoje eu me corto. Em geral, o paciente com anorexia não se vê doente. Ele se vê como alguém que está perseguindo um objetivo de vida. Existem até comunidades de anoréxicas, né, os sites para a Ana, que colocam a anorexia como um estilo de vida, não como uma patologia. É que o grande erro desse raciocínio é como se a gente tivesse um paciente psicótico ou obsessivo por outra coisa que falasse, não, eu não quero ser tratado, eu quero que os meus perseguidores sejam presos. O problema é que esses perseguidores não existem. Isso a gente chama de patologia psiquiátrica egocintônica. O indivíduo não se vê como doente e por isso ele não busca ajuda. Foi a minha família que me levou, mas aí eu comecei a brigar com eles porque eu não queria que ninguém cuidasse de mim. Só que agora eu resolvi voltar, porque eu quero melhorar. É muito difícil aconselhar alguém se a pessoa não sabe que ela tá no problema, que ela tá passando por isso. Porque como eu falei, as pessoas não vão aceitar que estão, quando elas estão. Então eu acho que é importante para todas as pessoas tentarem se aceitar como elas são. E que se elas estão infelizes com alguma coisa nelas, procurar conversar com o pai, ou chegar e ter uma conversa franca com o pai, ou com a mãe, né? Eu não tô me sentindo bem comigo mesma. Eu odeio meu corpo, odeio minha cara, odeio tudo. E quem sabe procurar uma ajuda psicológica mesmo. Eu acho que é muito importante a pessoa se abrir para uma ajuda dessas. Se abrir para uma psicóloga, falar, porque não é só que você está conversando com um psicólogo que você é louco. Todo mundo precisa conversar com um às vezes. E eu acho isso muito importante. Perceber que você está descontente e procurar uma ajuda se você não estiver bem. Realmente não estiver bem com isso. Esse é o aspecto mais misterioso da psicopatologia da anorexia. Por que uma paciente consegue manter o contato com a realidade completamente preservado, mas em um aspecto específico ele é muito patologicamente alterado? Isso a gente não sabe explicar. Se ela tivesse a distorção de imagem corporal em outros aspectos, ela teria um quadro psicótico. Ela teria uma ruptura do contato com a realidade. A diferença das psicoses com a anorexia é que essa distorção é específica para esse campo corporal. E só para ele. Todo o resto está preservado. Eu vejo uma pessoa feia e gorda. Meu rosto era mais redondinho e minha perna encostava uma na outra. Pra mim isso já era horrível, horrível. Não podia, né? Deixava assim até com nojo, sabe? Tipo, ver assim meu rosto redondo assim na foto. Ou então saber que eu não usava o menor número que tinha no manequim, pra mim isso era gorda. Tipo, pra mim isso era gorda, sabe? O meu rosto... E meu queixinho é pequeno, então se eu faço assim, tem essa gordurinha, ó, a câmera. Tem essa gordurinha, sabe? Pra mim isso era horrível, era a coisa mais... Eu pesava 40... Quando eu tava pesando 48 quilos eu ainda tinha isso, mas
não podia, era culpa dos 60. Então, era um negócio nojento pra mim. Eu ficava o dia inteiro no espelho assim, 60 quilos, 60 quilos. E isso me deixava com muito nojo, assim, com muita agonia. A paciente com bulimia, ela não costuma ter distorção de imagem corporal. O que ela tem é insatisfação. A paciente com bulimia, ela se vê de forma adequada, ela se vê corretamente, vamos dizer assim, ela não tem fantasias de que ela é imensa de gorda, por exemplo, como as anorexias, mas ela está constantemente insatisfeita com seu corpo e deseja mudá-lo, emagrecendo, melhorando as formas, ela está insatisfeita, enquanto a anoréxica tem realmente uma distorção. Ela sentia fome, ela tinha muita fome, né? Geralmente, descendente de italianos tem muito apetite, né? Gosta muito de massas. E era o que acontecia com ela. Ela sentia necessidade, ela queria comer, ela sentia fome, só que ela não queria engordar. Aí chegou uma hora que aquilo evoluiu de um jeito que ela chegava, levantava da mesa, ia ao banheiro e já punha fora. A anoréxica, a obsessão dela é do controle sobre a alimentação e sobre o próprio peso. Se ela tem que comer, ela está sendo torturada. Ela tem uma vivência violenta ao comer. Para ela, comer é uma derrota. E isso é muito sofrido. Já a bulímica, pelo contrário, ela aprecia comer e ela não tem essa obstinação. A ponto de que, quando ela come, ela se entrega ao descontrole. E é algo prazeroso, só que depois desse descontrole, vem vergonha, vem culpa, e daí ela provoca a compulsão, a purgação. Então, diferenciando os dois quadros, a anoréxica está contente enquanto não come. Quando ela come, aquilo é vivido como uma violência, e daí ela volta a controlar o seu não comer. A bulímica não, ela não consegue fazer isso. Então, ela vai comer de modo compulsivo. Só que logo depois do episódio, culpa, vergonha e é necessária a purgação. Chega a hora de comer, eu começo a ficar muito enjoada. Só que aí eu acabo comendo, porque eu tenho que comer. E logo depois, assim, me bate uma culpa e eu logo vou vomitar tudo que eu comi. E aí eu sei que está errado, só que eu sempre faço isso, eu não consigo parar de fazer isso. Pode haver ritual, sim, de ter uma forma sistemática, um jeito de provocar o vômito, por exemplo. Mas às vezes isso acontece de um modo muito desorganizado. Então, com alguma frequência, nós temos pacientes que engolem a escova de dente, tentando provocar vômito. Tivemos uma paciente que engoliu uma colher, precisou ir para a cirurgia. Tem pacientes que usam métodos mais violentos de purgação, então acabam tendo complicações clínicas graves, né? Nós temos uma paciente que está internada que perdeu o intestino por abuso de laxante. Então teve que retirar o intestino inteiro. Às vezes pacientes que vomitam demais acabam tendo alterações esofágicas graves, câncer de esôfago, ruptura do esôfago. Então são quadros que podem ficar muito graves, ainda que eles tenham rituais. E algo que é frequentemente feito e que piora o quadro é escovar os dentes depois de vomitar. Porque, como elas vomitam muitas vezes, para tirar o gosto da boca, elas escovam os dentes. Só que o atrito, junto com o conteúdo ácido, acaba desgastando os dentes. Então elas perdem os dentes muito rápido. Antes dos 25, 30 anos já estão com todos os dentes estragados. Agora não tem ninguém me olhando. Esta é a minha chance. Eu preciso comer. Eu preciso vomitar. Eu preciso me cortar. Eu preciso morrer. A bulímica ela é muito insegura sobre si mesma. Não importa que ela seja bonita, inteligente, bem-sucedida, ela vai ter sempre a percepção de que ela está abaixo dos outros, que ela é insuficiente, que ela é mais feia, que ela é mais gorda, que ela é indesejável. E o que ela vai perseguir de forma recorrente é essa aceitação. Como a gente está numa sociedade muito ligada a essa estética física,
ela vai perseguir isso de forma doentia. Nem que ela tenha que vomitar, nem que ela tenha que restringir, usar remédios que vão fazer mal, usar drogas, numa busca por aceitação. Em algum aspecto, às vezes a gente vê também que a paciente com bulimia adota um comportamento que vai acabar angariando ajuda. Porque esse comportamento ele é muito visível por quem está perto. E esse comportamento vai deslocar a atenção dos pais, dos familiares, dos amigos para ajudá-la. Então, às vezes, na bulimia existia um pedido de socorro também. E aquilo foi desencadeando isso aí, ela querendo sempre ser magra, até que quando ela tinha 27 anos, ela começou a ficar com os olhos amarelados e ela estava com câncer no pâncreas. A família não só é importante no tratamento, mas, em geral, está envolvida nas causas. Famílias muito exigentes, famílias negligentes, famílias violentas, famílias com um padrão de exigência inalcançável, em geral estão presentes na gênese do quadro. Quando já vai para o tratamento, o envolvimento da família, a gente sabe que melhora o prognóstico. E se a família percebe em si um funcionamento que leve a transtornos alimentares e consiga modular esses comportamentos, mudar a forma de relacionamento, isso já é um passo importantíssimo para a cura. O que ajudou também foi a minha mãe, na verdade, porque a minha mãe ela nunca me deixava ficar sem comer nada. Nunca. Se ela tivesse que me arrastar pelo braço e me sentar na mesa até eu comer um pouquinho que seja, tudo bem, mas ela ia me fazer comer alguma coisa, sabe? Ela nunca me deixou ficar sem jantar. Eu podia jantar isso assim de arroz, mas eu ia jantar alguma coisa. Então eu acho que ajudou muito isso, porque eu podia ter... Porque se minha mãe não tivesse me forçado a comer também, mesmo naquela época que eu já não comia quase nada, eu ia ficar sem comer por dias. Eu ia ficar sem comer até eu não me aguentar em pé mais. Então foi muito bom a minha mãe ter percebido que eu não estava comendo e me forçado a comer pelo menos alguma coisa que me mantesse de pé. Por gravidade, alterações neurológicas do tipo crises epiléticas, convulsivas, coma, lesões neuronais por desnutrição, por hipovitaminose, alterações cardíacas, que é a principal causa de morte nessas pacientes, em especial as arritmias, osteoporose, osteopenia, né, que é a diminuição na concentração de cálcio nos ossos, e com fraturas muito precoces, alterações estomacais e intestinais graves, às vezes requerendo cirurgia e extração desses órgãos, alterações de pele e de cabelo, então envelhecimento precoce, queda de cabelo, perda dos dentes, alterações agudas, sangramentos intestinais, sangramentos gástricos e esofágicos, insuficiência renal. Tem muitas complicações. As complicações vão derivar de dois aspectos principais: do grau de desnutrição e do uso de métodos compensatórios outros. Por exemplo, pacientes que usam diuréticos, laxantes, acabam tendo lesão renal grave, lesão intestinal grave, ou até parada cardíaca. Pacientes que usam vômitos acabam tendo mais problemas esofágicos. Né? Então depende muito do estilo de vida. Porque eu sempre tento fazer o corte mais fundo que eu consigo, porque eu sei que vai chegar uma hora que o meu corpo não vai aguentar e tudo isso vai acabar. Bom, ela chegou a fazer, assim, que tem gente que até se suicidar, né? Isso aí eu sei que ela chegou a fazer. O que ela fez? Ela tentou cortar os pulsos, ela abriu o gás, chegou a abrir o gás e pôr o rosto. Não aguento mais essa loucura. Carros para todo lado. Essas pessoas que me olham como se eu fosse um monstro. Eu quero sumir daqui. Eu quero morrer. Não valeu a pena. Eu acabei com a minha vida. Tudo
porque eu não aceitava o meu corpo. Meu namorado me atormentou tanto para emagrecer. Teve até uma vez que eu infernizei a vida dos meus pais para que eles me levassem num médico que a família dele indicou. Era caríssimo, mas eu fui. Eu fui para ver se a receita dele me ajudava a emagrecer mais rápido. Mesmo com tudo que o Alfredo fez comigo, foi por ele que eu gritei na hora da minha morte. Quando eu estava nas últimas, eu tive que tomar morfina, porque as minhas dores eram muito intensas. Alguma vez você teve medo de morrer? Eu sempre tive medo da morte. Mas a minha vontade de emagrecer falava mais alto. Era muito mais forte. Não existe tratamento em transtorno alimentar uniprofissional. Não adianta ter o melhor psiquiatra do mundo, que isso não vai resolver nada. Você precisa, por ser uma patologia multidimensional, você tem aspectos nutricionais, aspectos biológicos, aspectos psicológicos, aspectos familiares e aspectos sociais. Você precisa intervir em todas essas áreas. Isso só é possível com uma equipe multidisciplinar. Então, amarrar o tratamento, caminhar na mesma direção, né, e trazer o paciente para o tratamento como um agente, parte de uma equipe para vencer uma doença, é o que funciona. Eu gostaria de pedir para que as pessoas se preocupem primeiro com a saúde, antes de se preocupar com o corpo. Para não dar ouvidos para o que falam por aí. Emagrecer só se justifica em caso de saúde, não por estética. É bom também ouvir os seus pais. Eles são os seus melhores amigos e eles podem te ajudar. E aos pais, o conselho que eu dou é que eles sempre fiquem atentos com seus filhos. Eles podem estar passando por algum problema e vocês podem não estar percebendo. Quando o indivíduo encontra na vida sentido em outras coisas, quando ele passa a valorizar outros aspectos, seja num esporte, seja numa arte, numa atividade de lazer, nos estudos, no trabalho, o peso que o transtorno alimentar tem na vida diminui. O exemplo mais claro disso é de mulheres que se tornam mães e que o amor pelaquela criança diminui a importância do transtorno alimentar, cede a isso. Então a maternidade é um fator protetor importante. Ser filha única, nossa, meu tio, minha tia faziam de tudo por ela. Eu não me arrependo porque eu acho que cada coisa que eu fiz forma o que eu sou agora, sabe? Tipo, tudo que eu passei me fez entender me fez entender o mundo e a vida de um jeito diferente, sabe? De um jeito que é meu. Que se eu não tivesse passado por isso, eu não ia conseguir entender. Tanto é que, por exemplo, as minhas amigas que viram agora, se tem um amigo nosso com problema ou alguma coisa do tipo, é muito mais fácil eu dar um apoio, ou alguém na família assim, do que os outros, porque eu sei pelo que a pessoa passou. Quem não passou por esse tipo de problema nunca vai entender, não importa, nunca. Só que não é uma coisa que eu desejo para as outras pessoas passarem, sabe? Tipo, tem essa experiência de vida, olha que legal, você sofre muito, mas depois você aprende como lidar com a vida de um jeito muito mais diferente. Tipo, não é uma coisa que eu aconselharia, mas eu não me arrependo porque fez parte da minha formação.